Notícia urgente, aconteceu na manhã de hoje, já vamos aqui trazendo para vocês. Pai de Vorcaro é preso em nova operação da Polícia Federal. Bom dia, Fernando Graton, bom dia a todos que estão nos acompanhando, gente. Deem assinaturas de presente, mandem superchats. Hoje eu não posso ficar até às 11, gente. O legal é a live acabar às 10. Muito obrigado pela presença de todos. Pai de Daniel Vorcaro é preso em nova operação da Polícia Federal. Vamos entender aqui direitinho. Pai do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quinta, dia 14, em operação autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF. Ele é investigado por suposta participação no grupo conhecido como A Turma, apontado pela PF como uma estrutura usada pelo dono do Master para ameaçar adversários e monitorar alvos. Uma delegada da Polícia Federal também foi presa na mesma operação, sob suspeita de integrar esse grupo. A investigação afirma que a turma queria quebrar os dentes do Lauro Jardim, né? A investigação afirma que a turma atuava em ações de intimidação, espionagem, tentativa de blindagem da imagem pública de Daniel Vorcaro e do Banco Master. Bom dia, Priscila! O grupo aparece em material apreendido pela Polícia Federal. Em uma das conversas, seus integrantes trataram de quebrar todos os dentes do jornalista Lauro Jardim do Globo. A sugestão da agressão teria partido de Daniel Vorcaro e sido dirigida a Luiz Mourão, conhecido como Sicário, apelido associado a matadores de aluguel. De acordo com as decisões anteriores da prisão decretada por André Mendonça Sicário, um ex-policial também invadiram sistemas dos órgãos federais que monitoravam pessoas ligadas aos interesses de Vorcaro e atuavam para limpar a imagem do banco e do ex-banqueiro. Segundo a investigação, isso ocorria por meio de pedidos forjados a plataformas digitais e pagamentos a editores para publicações favoráveis. Sicário morreu pouco depois de ser preso. A Polícia Federal afirma que ele cometeu suicídio. Em março, também foi preso preventivamente Fabiano Zetel, cunhado de Daniel Vorcaro, suspeito de organizar pagamentos ligados ao grupo. Henrique Vorcaro também é apontado como participante ativo da rede de movimentações financeiras do Banco Master e do filho. Segundo a apuração, pai e filho participaram juntos das empresas que teriam sido usadas para ocultar o patrimônio do esquema investigado. Daniel Vorcaro é este senhor aí de cabelo grisalho ao lado de Daniel Vorcaro num casamento. Uma das empresas da família, Multipar, movimentou mais de R$1 bilhão em 5 anos, exclusivamente entre as contas ligadas a Daniel Vorcaro. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, identificou que a movimentação sugere tentativa de ocultação patrimonial. O relatório aponta que a maior parte das transações ocorreu dentro do próprio grupo econômico da família Vorcaro, envolvendo empresas como a Hebron Participações e Allianz Participações. A Multipar transferiu 51,4 milhões para a Allianz, também vinculada à família. O COAF também registrou repasses a membros da família. Henrique Vorcaro recebeu 14,7 milhões da Multipar e depois devolveu parte dos recursos. Natália Vorcaro recebeu 6,4 milhões, enquanto a Aline Vorcaro, mãe de Daniel, aparece como beneficiária de 20,9 milhões. O maior valor entre os familiares citados. A defesa da família, liderada por Eugênio Pacelli, nega as irregularidades e afirma que as transações foram legais e transparentes. As investigações, porém, seguem apurando se a rede de empresas foi usada para inflar ativos, ocultar patrimônio e sustentar operações suspeitas ligadas ao Banco Master. Isso somado à excelente reportagem do Intercept, eu vou ver se eu leio hoje ela. Eu acho que eu vou ler as matérias hoje aqui. Não vou mostrar tantos vídeos. É legal ler direitinho cada uma das matérias, né? Mas isso somado às matérias do Intercept isso aqui é nitroglicerina pura, tá, gente? Por isso a necessidade, inclusive, de vocês manterem canais como o nosso, para a gente fazer a denúncia, para a gente trazer as informações para todo mundo que está acompanhando. Pinguem superchats, por favor. Hoje é importantíssimo que a gente termine a live no horário. Ontem ficou faltando meta. A gente precisa da ajuda de vocês, inclusive, para pagar aqui a nossa assinatura do StreamYard, tá, gente? Para a gente ter esses recursos aqui, gráficos todos, a gente precisa muito da ajuda de vocês. O fruto nunca cai longe do pé, né? Totalmente. Juvencio Martins falou aqui, bom dia, Pedro, e a todos. Lembra do poema E Agora, José? A casa caiu, o dinheiro sumiu, o Flavinho Cifu.
Se fufu! Vamos ver o que Reinaldo Azevedo falou sobre Flávio. Bora. Ele gargalhou, depois ele teve que soltar uma nota. O senador Flávio Bolsonaro se reuniu hoje com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Edson Fachin. Ao fim do encontro, ele concedeu uma entrevista coletiva e foi indagado sobre a reportagem do Intercept Brasil. Ele disse: "De onde você tirou essa informação? É mentira." Em seguida, deu uma gargalhada e finalizou a coletiva. Então. De onde você tirou? Como? De onde? O quê? De onde você tirou? Aí, diante da evidência, né? Aí vai bem, diante da evidência, tem que ceder a evidência e tem que soltar uma nota. A gente tem o vídeo com a nota aí, não tem? Tem, a nota. Vamos ver. A declaração dele. Vamos lá. Acompanhar. Fala, pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme. Um filho procurando Daniel Vorcaro de um banco liquidado, chamando o cara de irmão. Privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer. Para um pouquinho. Foca em mim. Não, ninguém falou até agora dinheiro. O problema são as implicações que o Master tem em outros casos. O diabo, o Flávio Bolsonaro, é que você jurava que relação sua com Vorcaro inexistia. Que o problema todo do Banco Master era um problema dos outros. Era um problema do governo do PT. Do governo do Patê. E claro, como eles são eles, isso é uma tática interessante, né? Como eles são eles, e não tem dinheiro público. Não, primeiro que tem, nós já falamos aqui, o Frias não mandou 2 milhões de emendas? De emenda? Tem uma emenda para o filme. Sim. Tem emenda para o filme. Emenda, dinheiro público também. Né? Mas... Da Sofia, conversei com ela nos bastidores, legal. Foi bem completo. Eu não cheguei a assistir, que eu tava tocando outros negócios. A sua solidariedade com... Enfim, muita coisa você sabia do Master, você está se solidarizando. Não, é possível. É possível. Eu não sei. Não sei. Se não se provar que a relação entre o Flávio e o Vorcaro nessa história era uma relação criminosa, é provável que do ponto de vista criminal não renda nada. Do ponto de vista do decoro, é um desastre essa relação. É um desastre. Ele foi pedir dinheiro pro filme do pai dele. Foi pedir dinheiro pro filme do pai dele. Qual o tamanho dessa encrenca, hein, gente? Ele foi pedir dinheiro pro filme do pai dele. Vamos lá. A questão aí é que você é senador, candidato à presidência, o filme faz parte da campanha eleitoral, é uma arquitetura para a campanha eleitoral, e aquele Banco Master com o qual você não tinha nenhuma relação, prometeu, as mensagens estão trocadas, quase 25 milhões de dólares para o filme, que é um dinheirão, hein? É um bom dinheiro. Porque ficou aquele negócio, vamos juntar grana aqui, colaborações. E com 2 milhões do glorioso ex-ministro, ex-secretário da Cultura, né? Vamos seguir com a nota aí, vamos lá. De lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação
contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. O filme ficou pronto. O filme está muito emocionante. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem como essa e vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda este ano. Chora. Estão todos convidados para assistirem essa obra-prima. Um grande abraço e fiquem com Deus. Foi o pronunciamento, mas teve a nota também redigida, né? Nem o Pavanato, bom dia, nem o Pavanato tancou. Bom dia, meu querido Emerson. Aguardemos novos enlaces do deputado farmador de Aura e de Minas Gerais com Vorcaro. Acho pouco provável que seja só viagem de jatinho, também acho. 160, gente, a gente teve uma arrecadação muito baixa ontem no Esquenta Eleições. Vamos fazendo contribuições, que é muito importante para a gente fazer o nosso trabalho. Eu não quero ficar hoje até 11 da manhã, porque eu tenho coisa para fazer aqui em casa, tá, gente? Façam contribuições, a gente precisa muito do esforço de todos vocês. Rudi, bom dia. Priscila Becker, Pedro, e o homem das 1000 lives, eu tô cronicamente online por saber disso. Bom, é que assim, tem uma live para cada horário de vocês, né? Se vocês quiserem assistir de manhã, tem o Folha Notícias manhã, tem em outros canais, eu faço meio-dia, à tarde, à noite, tô sempre com vocês. Vocês não sabem o que eu faço nos bastidores, que ontem eu também fiz um monte de coisa, por isso que a gente tá correndo aqui e entregando muita coisa para vocês. Lanara mandou, foi muito bom, Pedro, porque o corte do Tio Rei focou só na questão do áudio. No das meninas teve a troca das mensagens entre o Vorbarato e o Rachadinha. Eu vou trazer as meninas... vou trazer dentro do meu editorial mesmo. Vou fazer um enlace com isso tudo. Vamos lá. Não receber dinheiro ou qualquer vantagem, isso é muito diferente das relações espúrias do governo Lula e seus representantes com Vorcaro. Quais relações espúrias? Quais? Exatamente. Quais relações espúrias? Quem mandou apurar? Uhum. O fato é esse, foi o governo Lula. Sim. A Polícia Federal, que desfechou a operação, é uma Polícia Federal comandada por alguém indicado pelo Lula. Ainda que não interfira no sentido de vai lá e faz isso ou faz aquilo, como sugeriu, por exemplo, o Ciro Nogueira. Não é assim que funciona. Todo mundo sabe que a Polícia Federal não funciona assim. Porque aí você vai ter que falar que relação espúria é essa. E aí vem com esse papo de CPI do Master já. CPI do Master? Isso é conversa fiada. Primeiro, sabe que... Primeiro, nem é necessário, que CPI só vai virar palanque de novo. Né? E, meu filho, CPI, você acha que você sai bem numa CPI? Seu aliado Ciro Nogueira sai bem? O Ciro Nogueira que disse o Valdemar é muito bem-vindo no seu palanque? Que ele também nega. Enfim, claro, vocês estão querendo o apoio do PP, vocês estão querendo o apoio do União Brasil. Sim. O problema, Flávio, é que você está sentindo que a coisa começou a fungar no seu cangote, né? Começou a ficar ruim para você. É claro que a sua candidatura, vamos ser claros, ela dá uma subida no telhado, né? Sim. Primeiro, ele gargalhou, depois ele teve que soltar uma nota. O senador Flávio Bolsonaro se reuniu hoje com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Edson Fachin. Ao fim do encontro, ele concedeu uma entrevista coletiva e foi indagado sobre a reportagem do Intercept Brasil. Ele disse: "De onde você tirou essa informação? É mentira." Em seguida, deu uma gargalhada e finalizou a coletiva. Então, de onde você tirou? Como? De onde? O quê? De onde você tirou? Aí, diante da evidência, né? Aí vai bem, diante da evidência tem que ceder a evidência e tem que soltar uma nota. A gente tem o vídeo com a nota aí, não tem? Tem. A nota. Vamos ver. Então é isso, gente. Esse é o comentário do Reinaldo Azevedo. Eu não vou trazer o vídeo das meninas do Meteoro, mas temos aqui. Olha só. 100 pessoas nos assistindo, hein, gente? O canal sobrevive graças a superchats e contribuições.
participem, estejam presentes. Lainara e o nosso querido Emerson já ajudaram aqui bastante o canal. Alexandre Frota acaba de postar um vídeo sobre Flávio Bolsonaro, e aí eu vou para o meu editorial depois da prisão do pai de Vorcaro. Bora. Flávio Bolsonaro, a minha pergunta é: se o Mário Frias, que foi o mentor do filme, que aliás o Eduardo Bolsonaro queria ele para senador, era o preferido do Eduardo Bolsonaro. Se o Mário Frias, que foi o mentor do filme, declarou que não recebeu $1 para a produção do filme do Vorcaro, se a produtora do filme, o diretor, o produtor executivo, já declararam que o filme não recebeu, a produção não recebeu $1 do Vorcaro, aonde foi parar todo esse dinheiro? Explica aí pra gente. Aonde foi parar esse dinheiro? E você cobrou, um dia antes do Vorcaro ser preso, uma fatia enorme que dava para produzir o Titanic, certo? Você já sabia que o Vorcaro seria preso. Claro que você sabia. Por isso você ligou desesperado. Mas aonde foi parar todo esse dinheiro se a produção declarou que não recebeu $1 sequer? A gente precisa entender, precisa saber aonde foi parar. Você foi um dos que enterrou a CPMI ou a CPI do Banco Master, mas agora você pede. Lembrando que ontem, na porta do STF, quando você foi indagado por um repórter, você, no primeiro momento, você desmentiu, falou que era mentira, que não existia isso. Horas depois, você fez um vídeo dizendo que era um pedido de um filho para fazer o filme do pai. Não, era um senador cobrando de um corrupto, de um bandido, de um safado, de um pilantra que roubou dinheiro público dos brasileiros. E você sabia disso. Você sabia que esse dinheiro do Banco Master era um dinheiro podre, era um dinheiro vindo da corrupção, e ainda assim você estava cobrando e alegou que recebeu outras faturas. Onde foi parar esse dinheiro, Flávio? Fala pra gente. Você não vai conseguir explicar aonde foi parar esse dinheiro. Você, como senador, deveria ter vergonha nessa cara. Não tem. É um absurdo o que está acontecendo. Mas é zero de surpresas. Porque quem conhece vocês, quem sabe como vocês operam, não fica surpreso com nada. Você sabia de tudo. E o Eduardo Bolsonaro está lá fora esse tempo todo, vivendo como? Se ele não tem... Será que não foi para lá que esse dinheiro foi? Será que não foi para outras coisas? O Eduardo Bolsonaro foi financiado com grana do Master? Isso é uma perguntar não ofende. Perguntar não ofende. Mais salário? O que ele faz? Ninguém sabe. São muitas coisas que vocês precisam explicar. Mas, definitivamente, o Brasil começa a entender, eu espero, que você não tem condição nem de ser senador, quanto mais presidente da República. Imagina você presidente da República, que não ia acontecer. Flávio Bolsonaro, a minha pergunta é... Grande Frota, isso aí. É isso aí, Frota que tá atuando lá em Cotia. E ele chamou o Flávio de Flávio Vorcaro, olha que interessante. Flávio Bolsonaro, o garotinho travesso, o garotinho do papai, o garotinho que o papai mudou a Polícia Federal inteira durante seu mandato para poder salvar a sua pele. Pois é, olha, o dinheiro do Vorcaro é um dinheiro privado para financiar 160 milhões, 134 milhões. Porra, caraca,
Nem o Titanic gastou isso, mas vai afundar igual. Olha só, você sabia que esse dinheiro privado, você sempre soube que esse dinheiro é do escândalo financeiro, do maior escândalo financeiro desse país. Esse dinheiro foi tirado dos aposentados, esse dinheiro foi tirado dos brasileiros, foi roubado dos brasileiros pelo Vorcaro e pela sua gangue. Inclusive aquele pastor, tal de Fabiano Zettel. Pois é, você sabia disso. E há um ano atrás, você sabia. E você ficou calado até agora, porque você não esperava que fosse sair esse áudio, né? Pois é, esse áudio te complica bastante, muito, mais do que tantas outras coisas que já tem aí na reta, que vão sair na hora H e as outras que vão ser relembradas, né? É um absurdo. Um sujeito que eu sempre falei, um covarde, um sujeito armador, assim como os irmãos todos. Você não vale absolutamente nada, você sabe disso. Na política, todo mundo sabe quem é você, como você faz e como você trabalha. Lixo. É isso que você e todos esses que corrompem o país são. Lixos. Tá aí. Agora, 134 milhões pedindo para o Vorcaro, cobrando dele, e principalmente você está cobrando, você não é só o filhinho do Bolsonaro, você é um senador cobrando um dinheiro de um safado, bandido, corrupto, ladrão, que é esse Vorcaro. E você, como senador, pedindo para ele pagar as parcelas e etc. E, olha... Parabéns. Vem mais coisa por aí e você pode ter certeza que a faixa não vai para você. Flávio Bolsonaro não vai ser presidente, tá, gente? Flávio Bolsonaro, a gente não sabe nem se vai continuar candidato. Esse escândalo caiu ontem. Eu estava ao vivo, inclusive, quando aconteceu ontem, e tá um pega para capar desde 2h de ontem. Trabalho exemplar do Paulo Motorim, de todos os repórteres do Intercept, gente que eu conheço. Aliás, o Paulo deu uma entrevista aqui na Folha TV. Pois é, minha dúvida é essa, né? Será que essa grana foi para o Texas? Para onde foi esse dinheiro, né? E uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça é o seguinte, isso precisa servir de lição para a esquerda, que é o seguinte, a gente tem que falar da família Bolsonaro. A gente não pode deixar... uma coisa são críticas construtivas ao governo Lula, isso é uma coisa. Agora, tentaram colar o Master no Supremo Tribunal Federal e no governo Lula. E é muito complicado. Rudy Nogueira mandou: Pedro, eu acho o seguinte, não dá para descansar. Eu vi a comparação do orçamento do filme com outros, como Emília Pérez, em outros, o ICL falou isso, né? Sai muito mais caro. Não, e é o seguinte, mesmo se tivesse sido um orçamento dentro do esperado, que não é o caso desse filme, que é uma bosta, né? Tá, se fosse um orçamento dentro... O que um senador da República tá pedindo dinheiro para um filme? O que é? Ele virou relações públicas do papai? Qual que é a ideia? O Flávio Bolsonaro é o responsável pelo marketing, ele que segura todos os BOs? Flavinho Bolsomaster. Isso não é postura de quem quer ser presidente da República, isso não é postura de senador. Tem que ser caçado. É quebra de decoro. Não tem respeito ao próprio cargo. Com indícios de que essa grana está sendo usada para fazer alguma outra coisa. Esse é o problema de todo esse escândalo. Numa reportagem detalhada que expõe as entranhas. Essa reportagem do Intercept, o Mauro Matosinho que conversou com o ICL, com o UOL e com a gente aqui. As ligações da Carbono Oculto da Faria Lima com o PCC. O ciclo vai se fechando, gente.
O financiamento desse Banco Master para veículos grandes de mídia. É um escândalo do Centrão e da extrema-direita. É o escândalo do Flávio Bolsonaro. Agora, o vagabundo hipócrita fica pedindo CPI. Não é para ter CPI, é para ter mais operação da polícia. Eu quero saber se tem mais áudio. São 9 celulares do Daniel Vorcaro. 9 celulares. Não é 1, não é 2. São 9 celulares. O pai dele foi preso. Daqui a pouco a família inteira vai ser presa. E eles vão falar as coisas. O Flávio Bolsonaro chama o Daniel Vorcaro de irmão. Os caras estão metidos com uma empresa de marketing que contratou o Luiz Bate. Nós estamos num atoleiro com essas pessoas tentando enganar, falando que o Lula tem a ver com isso. Primeiro que esse Banco Master conversou com todo mundo. 2, que não é um escândalo do governo Lula. Não é um escândalo da esquerda. A esquerda combate banqueiro, a esquerda critica banqueiro. Isso é um escândalo dos Bolsonaros. Bolsomaster. O que teve, na verdade, tangencialmente... Pegaram mais um, né, queridíssimo Marcos? Pegaram o pai do Vorcaro. Por isso entendemos o abraço do Flávio com o Alcolumbre no dia da vergonha, porque os dois estão rolados no Master, exato. Pergunta, por que a gente teve que descobrir isso pelo Intercept? Cadê a Polícia Federal, que está sob o comando do terrivelmente evangélico? Por muito menos foram atrás do Lulinha. Não, aí é mérito do Intercept, né? Mas o terrivelmente evangélico está investigando, né? Não gosto dele. Acho que ele é um pretenso Sérgio Moro. Mas o caso Master merece investigação, sim. Merece investigação, sim. Então, queridos, vamos para cima. A gente precisa que vocês financiem os nossos canais. R$100 vocês levam curso aqui. Vamos mandar um pouco a mais hoje, porque ontem foi baixa a arrecadação, para a gente equilibrar as contas, poder pagar o nosso StreamYard no final do mês. A gente precisa de muito apoio de vocês. E eu não posso ficar hoje às 11, tá, gente? Não posso ficar às 11. Tenho que receber coisas aqui em casa, tenho que tocar a vida aqui. Então é importante que vocês contribuam para o canal não ficar no vermelho. É importante que vocês contribuam nesse momento, inclusive para a gente dar informações seguras para vocês de tudo que está acontecendo. Folha TV está alcançando números impressionantes, mas a gente só vai chegar em números ainda mais impressionantes se vocês ajudarem, se vocês estiverem presentes, se vocês mandarem superchats. Sem o superchat, não tem como a gente manter uma operação dessas em funcionamento, tá, gente? Não tem monetização de vídeo que mantém uma equipe de 5 pessoas. Agora temos uma designer nova para tocar os cortes e as coisas que a gente posta. Tudo isso tem custo e a gente nem mexeu nas metas para manter esse trabalho. Então é importante que vocês estejam com a gente para a gente fazer bem aqui esse trabalho. Tá certo, gente? É muito importante. Fecharam-se o cerco do Ciro Nogueira, apareceu o áudio do Flávio Bolsonaro. Esses caras têm que pagar pelo que eles fizeram. Esses caras têm que pagar pelo que eles fizeram. Foi muito ruim. Foi muito ruim o que eles fizeram contra o Brasil. Rudy Nogueira, exatamente. E pede para pagar um ator decadente metido em teorias da conspiração. Acho interessante a comparação, porque assim o povo tem a dimensão do buraco. Comprar é bom porque o povo não tem ideia do dinheiro. Sim, sim. É isso. É isso. Basicamente, é os caras pegando 130 milha para um filme, sei lá, do seu Creyson, cara. É uma piada isso aqui. É o escândalo do século. Parabéns ao Intercept, sabe? Tava vendo ontem, eles também estão pedindo financiamento, que é importante. Financiem os veículos de jornalismo sério. Ontem caiu o site deles de sobrecarga de acessos. Isso é ótimo. Há interesse público, o jornalismo está vivo. As pessoas querem informação com credibilidade, as pessoas querem informação que faça a contranarrativa. Ficou esse bando de jornalista da imprensa tangenciando o escândalo que o Intercept revelou.
Tem que botar a nu as coisas que estão acontecendo. Tem que botar a nu. Tá? A gente aqui, quando já fez denúncia envolvendo figura da extrema-direita, a gente já foi censurado aqui por perseguição. E a gente precisa sempre do apoio de vocês. Para ir fazendo essa coisa da melhor forma. Para ter a melhor repercussão. Tá, queridos? Isso é muito importante. O Intercept é fantástico mesmo. Foi lá que saiu a informação dos kids pretos do 8 de janeiro, se não me engano. Eu não sei se foi dos kids pretos, não, né? A maior reportagem deles é a Vaza Jato, né? É a Vaza Jato. Eles fizeram uma cobertura exemplar também no caso do processo da Marielle. O processo da Marielle foi melhor coberto pelo Globo, mas o Intercept deu alguns furos importantes que ajudaram e desmascarou os mandantes, né? Pelo menos os mandantes diretos. A gente não sabe se tem uma cadeia acima, né? Mas é isso, gente. A gente precisa fazer bem aqui o nosso trabalho, então ajudem. A gente precisa de todos vocês, tá, gente? Esse é meu editorial de hoje. Eu vou ler uma voz um pouquinho mais baixa hoje, hoje eu vou ler mais matéria, mas eu trago depois alguns vídeos para vocês. Acabou o Flávio Bolsomaster. Ele acabou depois desse áudio. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!